Boa tarde, galera, tudo bom? Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos aí neste webinar que está sendo promovido pela Graphisoft e pela D5, onde a gente vai falar sobre a importância do BIM em tempos de crise. O objetivo principal desse webinar é tratar de alguns assuntos, né, e como o BIM ele pode auxiliar os escritórios no desenvolvimento de projeto, né, de forma colaborativa, integrada e remota. Bom, eu sou Dudu Ribeiro, sou da D5 Cursos, Arquitetura e Design, sou treinador certificado da Graphisoft, fui consultor da Organização Pan-Americana de Saúde na implementação de BIM no Ministério da Saúde. Sou professor também do IPOG e da FGV, dos cursos de BIM que eles promovem. Fiz mestrado pela UFRJ e atualmente eu estou fazendo doutorado. Comigo aqui neste webinar vão estar o Vinícius Guedes e o Vitor Modedeira. Eu vou passar a bola para ambos para que eles possam se apresentar. Com você, Vinícius. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer estar com todo mundo que está acompanhando esse webinar. Está também com o Dudu e com o Vitor. Meu nome é Vinícius, eu sou arquiteto e urbanista. Eu trabalho no suporte técnico da Graphisoft Brasil. E antes de trabalhar na Graphisoft, eu trabalhei durante 10 anos em escritório de arquitetura. E nesse período eu pude colaborar com os escritórios para a utilização do ArchiCAD e do BIM Cloud para o trabalho colaborativo nos projetos de arquitetura. E agora eu vou deixar o Vitor se apresentar. E é isso, tenha um bom webinar. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vitor, sou arquiteto urbanista, trabalho com o Dudu há 5 anos no processo de modelagem BIM, implementações e treinamentos. E hoje eu sou treinador certificado Graphisoft e vou estar com vocês hoje no webinar. Passa a bola agora para o Dudu. Bom, gente, só para lembrar, no final do webinar a gente vai abrir um tempinho aí para as perguntas do pessoal que está assistindo. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre BIM, né? BIM, ele é um conjunto de tecnologias, de processos, políticas, que envolve principalmente as pessoas. Não é um assunto novo, né? Mas no Brasil ele vem ganhando força nos 10 últimos anos, né? Principalmente de como adotar e quais são os benefícios do BIM. Muitos apontam, né, que os benefícios são, né, a documentação automatizada, onde você muda um elemento na planta, ele atualiza isso nas outras peças gráficas, nos cortes, elevações, enfim. A extração de quantitativos, principalmente para orçamento, para o planejamento de obra, o pessoal fala, né, muito do 4D aí, para orçamento, né, o 5D. Muitos também apontam os benefícios como Clash Detection para fazer a verificação das interferências, né, das inconsistências do projeto, né, para diagnosticar quais são os elementos que estão batendo com o outro, né, para fazer a compatibilização de projeto. Mas muitos ainda é pouco explorado, na verdade, a questão da comunicação, a questão do processo em si, de projeto, e como que se dá isso de uma forma integrada e colaborativa. Bom, é importante a gente, que é o assunto principal, né, do nosso webinar, é tratar das questões de colaboração e integração, né. Hoje a gente ainda trabalha, de certa maneira, de forma colaborativa, onde eu desenvolvo as minhas partes, né, do projeto, e aí eu colaboro com os outros agentes, tá, para que eles possam tomar as decisões dos projetos, né, que eles vão estar desenvolvendo,
mas ainda isso não é feito de forma integrada, né? E uma das possibilidades do BIM é que a gente consiga integrar isso, principalmente alinhando as questões já discutidas pela engenharia simultânea, que é muito utilizado nas indústrias mecânicas, indústrias navais e aeronáuticas, desculpa, né? Então, para que a gente possa trabalhar de maneira integrada, o que seria isso? Eu estou trabalhando num arquivo, vou colaborar as informações neste arquivo, mas ao mesmo tempo os outros colaboradores, né, como no caso aqui o Vinícius e o Vitor, eles vão estar tomando as decisões junto comigo. Então a gente vai estar trabalhando junto, né, de maneira integrada. E devido principalmente por as questões que a gente tem vivido hoje, né, do coronavírus, da questão de a necessidade da gente ficar em casa, né, para tentar diminuir a curva de infecção, muitos escritórios eles tiveram que organizar os seus processos de trabalho para que eles consigam trabalhar de forma remota, né? Eu tenho visto que muitos escritórios têm tido uma certa dificuldade nisso, e aí um dos objetivos principais é mostrar aqui neste webinar como que a gente pode organizar um processo de projeto para que a gente consiga trabalhar de forma colaborativa, integrada e remota, né? Aqui a gente vai fazer algumas pequenas demonstrações, né? Eu estou no Rio de Janeiro, o Vitor ele está em Duque de Caxias e o Vinícius ele está em São Paulo, né? Então a gente vai conseguir trabalhar junto dentro de um mesmo projeto. Só que não basta ter só tecnologia, né? Não basta ter só o ArchiCAD que a gente está trabalhando, né? Que a gente vai usar o ArchiCAD aqui. Não basta ter só o BIM Cloud, a gente tem que ter uma organização do trabalho. Então, para conseguir também trabalhar de forma integrada e remota, a gente precisa ter uma organização do trabalho. Para isso, eu vou passar a palavra aí para o Vinícius, que ele vai explicar um pouco essa questão da organização do trabalho e como que a gente consegue as possibilidades de organização do trabalho dentro de um servidor BIM, que no caso a gente está usando aqui o BIM Cloud, e ele vai dar algumas explicações sobre isso. Vinícius, a palavra está com você. Legal, Dudu. Eu agradeço a introdução e eu vou compartilhar minha tela para a gente conversar um pouco sobre as ferramentas que nós vamos utilizar hoje. Então, nossa ferramenta de trabalho vai ser o ArchiCAD, com a licença Full, que tem todas as funções necessárias para esse tipo de trabalho remoto, onde várias pessoas podem acessar um mesmo projeto, o mesmo modelo, trabalhar de forma integrada, colaborativa e remota. Mas, antes disso, antes de nós partirmos para o ArchiCAD, a gente tem que configurar o nosso servidor, a nossa ferramenta onde esses projetos vão ser compartilhados. No caso, a Graphisoft disponibiliza hoje 3 versões diferentes dessa ferramenta. A primeira é o BIM Cloud Basic, que é uma versão gratuita dessa ferramenta de servidor e que necessariamente precisa ser instalado em uma máquina física, em um computador que vai funcionar como servidor. Além dele, também tem o BIM Cloud, que é a versão paga, que tem um custo pela licença. E além de dar a possibilidade de você instalar numa máquina física, num servidor local, você também pode utilizar um servidor de um outro fornecedor, como por exemplo a Google ou a Amazon. E a gente também tem o BIM Cloud Software as a Service, que é uma versão do BIM Cloud onde você instala o seu servidor em um servidor maior da Graphisoft, e sempre vai estar lá online dentro desse servidor da Graphisoft, e você não precisa ter uma máquina física, você pode sempre trabalhar a partir desse servidor nosso virtual. Então, no caso, a gente instalou o BIM Cloud Basic no computador do Dudu, que está lá no Rio de Janeiro. A gente criou um nome para esse servidor, e hoje, como a gente está fazendo esse trabalho remoto, a gente pega aqui o IP
fixo da máquina onde o Dudu instalou o BIM Cloud dele, o servidor, e a gente fez o encaminhamento dessa porta 23.000 para que qualquer pessoa pudesse acessá-lo tendo um login. Então, eu vou entrar aqui com o meu login para explicar um pouco mais essa ferramenta. Então, como o Dudu falou, é muito importante nós organizarmos todo o trabalho, como o trabalho vai ser feito, e para isso, a gente começa organizando o nosso servidor BIM Cloud a partir das funções que cada pessoa vai exercer no projeto. Então, dentro dessa aba de funções, você pode criar funções novas, e existem também as funções que já vêm pré-definidas pelo BIM Cloud, e se nós entrarmos nelas, nós vamos verificar que cada função ela tem uma série diferente de atribuições que essa pessoa que estiver nessa função ela pode fazer, desde modificar o modelo até só visualizar o que está acontecendo naquele projeto, como ela também pode fazer comentários, e isso é muito prático para que você possa organizar tanto o que cada pessoa vai fazer no projeto, como também dentro das etapas. Então, você pode ter uma pessoa que comece, talvez, apenas desenhando o projeto, apenas como desenhista, e que com o avançar do projeto, ela vai ter mais responsabilidades na tomada de decisões desse projeto, e aí ela passa a ter uma outra função, e aí você pode ir modificando a função dessa pessoa no projeto, e ela vai colaborando de uma forma diferente. Depois de nós definirmos as funções dos usuários, nós partimos para a criação dos próprios usuários. Então, no caso aqui do nosso servidor, eu vou pegar o Dudu como um exemplo, você pode ver que esse usuário ele tem uma função dentro desse servidor, que é, por exemplo, se ele pode criar novos usuários, se ele pode mudar os projetos de pasta, etc. E também uma função dentro do projeto. Aqui no caso do Dudu, a função básica dele é como arquiteto líder. Além disso, você pode configurar questões como a foto do usuário, a cor que ele vai ser visto dentro do projeto, que a gente vai mostrar mais tarde, também o e-mail que está sendo utilizado por ele, e também você pode verificar em quais projetos cada usuário está trabalhando ali naquele momento, ele está participando de um determinado projeto. Além disso, também é interessante ressaltar que você pode ver as atividades que um usuário teve em determinado projeto enquanto ele estiver trabalhando no BIM Cloud. Isso é importante para, por exemplo, as pessoas que são responsáveis pelas tomadas de decisão no escritório, ou por alguém que precise fazer as métricas, o trabalho, se o trabalho está sendo feito dentro do tempo apropriado, ver ali quanto tempo a pessoa está, por exemplo, gastando para fazer determinadas ações, e saber se está seguindo um ritmo normal de projeto, ou se isso precisa ser alterado. Além disso, vocês podem ver que a gente criou os outros usuários para cada um dos participantes nos projetos que a gente vai trabalhar. E depois que os usuários estão definidos, a gente parte para a organização dos projetos. Então, aqui no caso, a gente tem uma pasta geral de projetos, mas ela pode também ser customizada com pastas diferentes para cada tipo de projeto ou cada tipo de cliente. E dentro do projeto, nós conseguimos ter informações, por exemplo, sobre os usuários que estão trabalhando nesse projeto. Então, no caso, você pode ter um usuário que comece uma etapa de trabalho, mas que depois precise ser retirado por algum motivo. Ele só colaborou durante algum tempo, então você pode retirar as pessoas desse projeto. Além disso, a gente também pode ver as informações das atividades que foram feitas, então você consegue visualizar o que cada usuário fez no projeto, que também ajuda nessas métricas para ver o andamento, se o fluxo do projeto está sendo seguido da maneira correta. Por fim, a gente pode ver também que os usuários eles podem ter funções diferentes dentro de cada projeto. Então, vou pegar o meu usuário como exemplo. Nesse caso, todos os usuários estão com a sua função padrão. Mas digamos que por algum motivo eu precisasse trocar a minha função a partir de alguma etapa determinada do projeto. Então, você consegue mudar o tipo de função que esse usuário vai ter e assim também mudar aquilo que ele vai poder trabalhar, modificar ou somente visualizar no projeto. Isso é bem interessante também para customizar o fluxo de trabalho. Então, depois de ser feito toda essa etapa de organização do nosso BIM Cloud,
de nós organizarmos as funções dos usuários, os próprios usuários e, por fim, os projetos. A gente vai passar agora para entender um pouco da ferramenta Teamwork, de trabalho no ArchiCAD, e para isso eu vou passar a bola para o Vitor Monedeira. Obrigado, Vinícius. A gente vai dar continuidade aqui compartilhando o ArchiCAD para vocês. E a gente vai falar um pouquinho sobre a ferramenta de Teamwork, né? Para começar, a gente está trabalhando dentro desse modelo e, na realidade, eu preciso carregar o modelo que eu vou estar trabalhando. Por uma questão didática, ele já está carregado aqui. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui em Arquivo, abrir e juntar-se ao projeto Teamwork, certo? Então, nessa janelinha aqui, ele vai estar falando para mim sobre os possíveis servidores que eu, como usuário, vou poder estar acessando. Eu posso estar trabalhando dentro do processo de modelagem com servidores diferentes, às vezes como freelancer ou como um colaborador específico dentro de uma disciplina. E a questão da minha iniciação como usuário, né? A conta que eu vou estar usando. Isso é frequente quando algumas pessoas compartilham o mesmo computador no escritório. Então, várias pessoas podem estar acessando a sua conta, independente do computador que está usando. Isso vai depender do tipo de licença ou tipo de organização que o escritório tem. A partir disso, aqui embaixo, eu tenho minha lista de projetos ativos. Tá? No caso, o Vinícius só deu permissão para eu acessar esse projeto aqui, Habitação Vila Verde, AC23. E eu vou clicar em abrir. Como eu já falei, o arquivo está carregado, eu não vou precisar fazer a sessão agora. Certo? Vamos fechar. Em seguida, eu preciso acionar a minha janela do Teamwork. Né? Eu venho aqui no menu principal Teamwork e ligar minha paletinha do Teamwork aqui, ó, paleta Teamwork, certo? Aqui no Teamwork a gente tem algumas coisas interessantes para a gente estar vendo no momento, né? Uma dessas coisas que a gente tem aqui para ver é a questão do nosso nome de usuário. Como eu falei, é importante saber se a gente está se somos nós mesmos que estamos mexendo, né? Como caráter corporativo, e se nós estamos online, né? O status do nosso uso. Bem, é muito importante a gente ficar atento sobre essa questão de estar online, porque toda modificação que a gente faz dentro do modelo é feita em trocas com o servidor. E se no momento a gente não estiver online, isso pode acarretar problemas na hora de trocar essas informações. E, por exemplo, o Vinícius vai estar mexendo online ou offline, e quando eu enviar o arquivo, ele já vai ter feito um monte de coisa na minha parte, porque ele não sabia que eu estava online e tinha que entregar o projeto. Enfim, tem que estar online. Depois disso, a gente vai começar a fazer os trabalhos dentro do modelo. No caso aqui, o Dudu havia me pedido para pintar, né? Primeiro eu preciso enviar e receber as alterações que foram feitas. A gente já vai falar disso mais a fundo. Então, como vocês podem perceber, o envio e recebimento das informações é bem rápido. Ele já voltou aqui para o modelo original que eu tinha carregado. O Dudu tinha me pedido aqui para fazer a pintura dessa parede, certo? A gente fez aqui um processo de trabalho, o trabalho não ficou legal, os meninos trabalharam e agora eu preciso fazer algumas alterações. Bom, eu vou selecionar essa parede e o que aconteceu? Nessa parede, se eu for tentar fazer a alteração aqui agora, eu não vou ter como, no meu diálogo de definições, fazer a alteração. Então eu preciso utilizar um recurso de reservar essa parede para estar trabalhando nela. Por que eu preciso reservar? Clicar aqui em reservar. Para que outras pessoas não façam alterações ao mesmo tempo e não criem conflitos dentro do processo de projeto, dentro do processo de trabalho. Bom, a partir do momento que eu reservo, eu posso estar fazendo as minhas edições, certo? Então eu venho aqui, vou lá nas minhas opções de modelo, venho aqui, sei lá, pinto a parede de branco, né? Dou OK. E a partir desse momento, minha parede foi pintada de branco, porém eu ainda tenho a reserva dela. Ou seja, para que uma outra pessoa possa estar usando ela, eu vou precisar liberar para a pessoa poder continuar modelando, certo? Eu vou clicar em liberar só para a gente ver, mas eu vou reservá-la de novo depois. Ó. Vou enviar e liberar. E a partir desse momento, se eu tentar fazer edição, eu vou estar bloqueado de novo. Beleza? Vou reservar novamente. Outra questão que a gente tem aqui na paleta do Teamwork é a questão da área de trabalho colorida, né? É uma ferramenta que vai ajudar a gente a visualizar como está sendo feito o trabalho em equipe. Por exemplo, se eu mudar aqui para a área de trabalho em reserva cinza, né?
eu vejo toda a minha área de trabalho acinzentada. Realçar a minha reserva, né? As áreas que eu vou estar reservando, né, que eu já esteja reservado para trabalhar, vão ficar numa cor especial, nesse caso em vermelho. E eu posso também ver a reserva pelos usuários. No caso, a minha parede está em azul claro, o restante do projeto está em azul, e as vigas que o Dudu reservou ficaram em vermelhas, e o muro que o Vinícius reservou ficou num tom de verde clarinho aqui, quase cinza. Beleza? Bom, se eu tiver com dificuldade de trabalhar, porque essa cor não está ajudando muito, que é muito parecida com o do projeto comum, eu posso vir aqui e solicitar a mudança da minha cor. Por exemplo, eu vou querer trabalhar com a minha realce em amarelo, certo? E depois que eu já tiver feito tudo, eu posso voltar à cor original, reverter para o padrão. E agora eu vou passar para o Dudu, que ele vai falar um pouquinho sobre a gestão de informações e mensagens dentro do processo de trabalho. Bom, gente, vou compartilhar minha tela agora, né? Bom, uma coisa que é muito importante, né, e que a gente conversou vem conversando desde o início do webinar, né, é muito importante a gente ter a nossa organização do trabalho. Então, antes de qualquer coisa, antes de qualquer definição, como o Vitor explicou, a gente precisa reservar e liberar as coisas, a gente precisa ter uma organização para isso, né. Eu tenho aqui um projeto que a gente vai tentar fazer uma simulação, né? A ideia não é fazer uma simulação total do processo de projeto, mas, inclusive, mostrar algumas maneiras, né, de forma clara e objetiva, de como que isso pode impactar no processo de projeto, né, e como pode auxiliar as pessoas no desenvolvimento do projeto mesmo. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar definir a gente vai trabalhar, vai organizar o trabalho e definir as responsabilidades para cada um dos envolvidos no projeto. Bom, faz uma reunião de kickoff e aí a gente começa a passar as responsabilidades para cada um. Uma das maneiras da gente organizar isso, né, e para também começar a deixar o registro, e também para começar a gente ter um histórico disso e conseguir organizar e conseguir acompanhar o desenvolvimento, a gente tem na paleta de Teamwork uma parte de mensagens. Bom, então eu vou criar uma mensagem agora, que é uma mensagem que ela vai ser para todos os usuários. Então, quando eu envio uma mensagem dentro do Teamwork, eu posso escolher o usuário que eu quero enviar. Então, na verdade, aqui vai ser para todos, né? Eu posso definir uma prioridade para essa mensagem. No caso, como a gente está dando um start no projeto, então vai ser uma prioridade normal. E aí eu vou fazer as minhas anotações. Então, prioridades. Então, vamos supor que na nossa reunião de kickoff, a gente organizou que o Vinícius vai ficar responsável pela área externa, tá? Onde ele precisa fazer a verificação das alturas dos muros, certo? E o Vitor, ele vai ficar responsável pela ampliação do segundo pavimento. Uma coisa que é muito importante é a gente ter essas comunicações, porque como a comunicação ela se dá através de um chat, é muito importante a gente ter fazer com que essa comunicação se torne clara e objetiva, né? Bom, outras questões também, eu posso capturar uma imagem, neste caso, eu estou capturando uma imagem do projeto como um todo, né? Que é um start,
Inclusive, depois eu consigo verificar, através dessa imagem, como que o projeto estava e como ele, né, e comparar graficamente isso. Bom, posso dar uma função aqui, no caso, a princípio nenhuma, e vou enviar essa mensagem. A partir do momento que eu enviar essa mensagem, né, todos os meus, as pessoas que estão inseridas naquela mensagem, no caso, todo mundo, eles vão receber uma mensagem como essa. E a partir desse momento, aqui, certo? Bom, diante disso, eu vou passar a palavra agora para o Vinícius, que ele vai começar ele vai mostrar como é que funciona receber uma mensagem, os procedimentos, né, as boas práticas de procedimentos, do que ele tem que agitar e como que ele vai começar a organizar isso. Tá? Bom, com você, Vinícius. Certo. Uma vez que essas mensagens elas são recebidas, nosso fluxo de trabalho já está bem definido, eu vou mostrar como eu vou continuar seguindo o trabalho a partir daquilo que o Dudu me solicitou. Então eu vou abrir aqui minha janelinha do ArchiCAD. E aqui no ArchiCAD eu vejo que eu recebi uma mensagem do Dudu. Eu vou abrir aqui para ver. Então, ele me disse aquilo que eu precisava fazer, que era a verificação da altura dos muros. Desculpa, só mudar aqui, então. E aí, depois que a gente desculpa, eu acho que eu não estava compartilhando minha tela ainda. Mas, uma vez que eu recebi a mensagem do Dudu, de que eu deveria fazer essas alterações nos muros, eu recebo a mensagem dele. Então, dentro do nosso fluxo de trabalho, a gente definiu que uma vez que você sabe sua responsabilidade, você precisa compartilhar ela com outras pessoas. Então, eu venho aqui em responder e eu vou dar uma resposta para o Dudu. Vou selecionar somente o Dudu nesse caso e vou dizer ok, Dudu. E não vou enviar nenhuma tarefa para ele, que eu não preciso fazer nada disso agora, e também nenhuma vista. E vou enviar para ele falando que eu recebi a mensagem dele. Bom, agora eu já sei o que eu preciso fazer, então eu vou selecionar os muros aqui do projeto. Eu vou primeiro reservar eles para poder fazer as alterações necessárias. E agora eu vou fazer a modificação na altura dos muros. Uma vez que eu tenha feito essas alterações, eu posso enviar essas alterações para o servidor, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou esperar as alterações serem enviadas. E depois disso, eu vou mostrar como, uma vez que as alterações tenham sido feitas e enviadas para o servidor, eu posso responder novamente o Dudu sobre essa tarefa que ele me criou. Então, vou enviar uma resposta para ele dizendo: Dudu, minha tarefa foi concluída. Eu vou dizer que essa é uma prioridade elevada, porque já foi feita a mudança que eu precisava. Eu não vou capturar nenhuma vista nesse caso. Eu vou apenas dizer para o Dudu que ele precisa receber as alterações. Depois eu posso enviar essa mensagem para o Dudu. E uma vez que ela já está finalizada aqui, eu posso colocar essa tarefa como concluída. Deixar nas minhas tarefas concluídas para não ter um acúmulo de mensagens. E agora eu vou passar a palavra para o Dudu, para ele continuar falando sobre como a continuidade do trabalho após ele ter recebido as minhas alterações.
Bom, gente, compartilhando minha tela aqui. Desculpa. Compartilhando minha tela aqui, então eu tenho aqui, né, a mensagem do Vitor, que ele, né, foi com do Vinícius, né, que foi concluída a tarefa dele, certo? Tá? Uma coisa que é muito importante também, que eu posso começar a analisar enquanto eu mandei aquela mensagem, né, dei o start do trabalho, então eu posso organizar aqui uma maneira de fazer o acompanhamento, né? Então, a partir desse momento, eu mostrando as cores, eu consigo acompanhar o desenvolvimento do projeto, né? Ele não está atualizado, certo? Porque eu ainda não atualizei isso, mas eu estou já verificando que o Vinícius, ele reservou aqui, o Vitor reservou essa parede, tá? E assim como na mensagem aqui, né? O Vinícius, né, pediu aqui, ó, ok, minha tarefa foi concluída. E aí, como ele colocou lá para receber as alterações, a partir desse momento, quando eu clicar aqui, eu vou pedir para o servidor, ele vai atualizar o meu computador com as alterações já desenvolvidas. Bom, tá aqui, o projeto está atualizado, né? Acho que talvez demorou um pouquinho por causa da conexão, porque também tem muita gente assistindo aqui. Bom, e aí automaticamente eu recebi aqui as alterações do Vinícius e automaticamente eu recebi a alteração que o Vitor tinha feito, né? Bom, então eu tenho aqui as alterações. E uma das outras maneiras, né, a gente, então, no processo de comunicação entre as pessoas que estão trabalhando colaborativamente, de forma integrada, a gente tem uma das maneiras de fazer a comunicação através da mensagem do próprio Teamwork. Tá? Uma outra maneira da gente fazer essa troca de mensagens, né, e fazer o processo de comunicação é usar ferramentas de anotações. Eles têm algumas diferenças, né? Algumas diferenças básicas, mas a gente vai entender um pouquinho a importância de uma e de outra, né? O ideal é que essa mensagem aqui, ela seja uma mensagem um pouco mais aberta, né? Uma mensagem que mais geral, assim. Muitas vezes a gente precisa compartilhar e a gente precisa documentar isso de forma mais efetiva, gerar relatórios. Então, o ideal é que a gente use as ferramentas de anotações. E vamos supor que aqui o Vitor, né, vem fazendo trabalho e aí eu diagnostiquei aqui, né, alguma coisa que, por exemplo, nessa porta, ele colocou uma porta de abrir aqui e, na verdade, o ideal seria uma porta de correr, eu quero fazer uma recomendação para ele. Tá vendo que ele está amarelo, porque no usuário dele aqui a gente está organizado, ele está organizado como amarelo. Então, essa porta eu não consigo fazer nenhuma anotação nela, eu não consigo fazer nenhuma modificação, porque ela está reservada especificamente para o Vitor. Então, para eu fazer qualquer coisa, eu posso pegar esse objeto, clicar com o botão direito e colocar lá, requerer elementos. O que acontece? Né? A partir desse momento que eu pedi esse elemento, eu posso, né, pedido, liberar a porta para fazer anotações. E vou colocar aqui como uma prioridade elevada. A partir desse momento, né, quando eu pedir para requerer, o Vitor vai receber uma mensagem lá, certo? E uma mensagem minha pedindo para ele liberar. A partir do momento que ele coloca lá, ok, para fazer essa liberação, tá vendo que a parede, né, e a porta, elas já passaram para a minha cor, que é vermelho.
A partir desse momento, eu consigo fazer uma anotação. Vou criar uma entrada aqui, adicionar uma entrada. Vou deixar uma anotação de Eduardo Ribeiro mesmo, faz parte da revisão do projeto. Então, ok. Bom, vou adicionar, realçar um elemento, nesse caso, para ele conseguir, através dessa ferramenta, ele conseguir ir buscar o elemento exato que eu quero que ele faça. Eu também posso fazer uma vista disso. Então, eu vou dar um F5 aqui para deixar somente a parede e a porta. E aí eu vou capturar uma imagem disso. E a partir desse momento, o que eu vou fazer? Na própria paleta de Teamwork, eu vou atribuir este elemento para o Vitor. Tá? E aí eu vou solicitar a modificação que eu quero. Vitor. Vou trocar porta de abrir para uma de correr com 2 folhas, por exemplo. Aí eu vou colocar isso como uma prioridade elevada, porque talvez é uma coisa importante do projeto. A partir do momento que eu der um OK, eu já atribuí essa anotação. Uma grande questão de você usar a ferramenta de anotação aqui é que eu posso... Dudu, com licença. Oi. Desculpa eu te falar, mas será que a gente poderia voltar alguns passinhos? Porque parece que a gente teve alguns problemas de conectividade com os usuários. Eles estavam pedindo para a gente voltar, para eles poderem pegar esse passo a passo. Opa, claro. Então vamos fazer o seguinte. Valeu, obrigado. Aqui, ó. Tá. É bom porque daí o pessoal tá... Deixa eu fazer... Então, eu vou liberar aqui, vamos só reorganizar aqui, vou liberar para o Vitor aqui, né? O Vitor capturou essa imagem, né? A pedido do pessoal aí, eu vou voltar na questão desde o começo da paleta de anotação, tá bom? Uma boa, gente? Isso? Eu acho que é isso. Algumas pessoas tiveram um probleminha na conexão e a gente pode explicar para elas como funciona a marcação das modificações no ArchiCAD que você estava mostrando. Beleza. Bom, gente, então é o seguinte, né? A gente tem aqui, né, uma das maneiras que a gente estava vendo, né? Recapitulando aqui a mensagem, né, que é um ato de comunicação entre as pessoas dentro do próprio projeto. Então, a gente tem o Teamwork, tem uma ferramenta específica para a comunicação, mas a gente também tem uma outra ferramenta de comunicação, né, e que é a ferramenta de anotação. Aproveitar, eu vou realizar aqui mais algumas... explicações, né? A ferramenta de anotação, ela é bastante utilizada, né, no processo de projeto, sem ser mesmo em Teamwork, né? O principal objetivo dela é você fazer as anotações de projeto e você consegue vincular os projetos, os elementos a essas anotações. Bom, vamos imaginar que aqui nesse projeto, né, eu vi que o Vitor colocou uma porta e eu quero fazer uma anotação aqui e pedir para ele trocar esse tipo de porta, né? Para que essa porta, ao invés de ser de abrir, ela seja de correr. Você está vendo que essa porta ela está reservada para ele, né? Quando eu levo o meu cursor aqui, a minha tela já aparece, ó, reservada por Vitor, e ele também aparece aqui no usuário, né? Pelo Vitor aqui. Bom, então, antes, eu posso requerer essa porta para eu fazer a anotação. Eu não consigo fazer a anotação, já que isso está com o Vitor. Eu clico com o botão direito, em cima da porta, e vou requerer os elementos. Tá? Bom, nesse caso aqui, eu vou fazer o pedido, né? Liberar a porta para a anotação. Tá? Vou colocar como uma prioridade elevada.
e vou requerer essa porta para o Vitor. A partir desse momento, o Vitor vai receber uma mensagem e quando ele der OK na mensagem, a porta ela vai estar habilitada para eu poder mexer. Bom, tá vendo que o Vitor deu um OK aqui e a porta e a parede elas ficaram vermelhas, porque agora eu consigo editar e consigo fazer qualquer tipo de anotação em cima dessa porta aqui. Bom, desculpa, gente. Então, agora nessa ferramenta de anotação aqui, eu vou criar uma nova entrada, certo? Então, eu vou criar uma nova aqui. Então, vou colocar aqui anotação. Vou colocar um